novos Master devem estar contentes com a prova de interpretação de texto. Eu já havia avisado que precisava de muita paciência, uma dose extra de perseverança para resolver a prova. E não foi nada de diferente. Mais uma vez, 9 questões de interpretação e 3 de gramática. No primeiro texto, o texto maravilha, questões 19, 20 e 21. Na 19, você deveria ter prestado muita atenção ao vocábulo contraparte. Na questão 20, a questão do sarcasmo, né? Que é muito mais do que ironia, muito mais do que gracejo, tem aquele tom pejorativo, aquele tom mais pesado. E na 21, prestar muita atenção ao vocábulo que não tinha o mesmo sentido. Então, 19, 20 e 21, questões de resolução com bastante atenção e cuidado. No segundo texto, o texto Marcha a Ré. Esse texto Marcha a Ré de Rui Castro, bastante interessante, e as questões eram muito bem compreendidas, até mesmo pelo título do texto, né? Marcha a Ré, um retrocesso no tempo, o que cobrava a questão 23, porque a 22 nos cobrava a situação do anacronismo, né? O significado, aquilo que é fora do seu tempo, que muito vocês viram na aula com o tomatinho. Oswaldo mesmo conferiu a questão e falou, essa eles devem ter acertado, porque viram um anacronismo muito bem comigo em vários encontros. Na questão 24, a questão da ironia do Rui Castro, né? O que era irônico, o que tinha esse tom irônico do Rui Castro, né? Em trabalhar os movimentos de 1964 e esse retrocesso, nós voltarmos a esse movimento para pedir uma mudança na política, que de mudança não haveria nada. O terceiro texto, trabalhando um ensaio sobre a cegueira, fazendo uma releitura aí, uma paráfrase, né, até uma paródia do nosso querido Saramago. Então, esse ensaio sobre a cegueira citava o investimento de 10% na educação brasileira. O que se esperar desse investimento? E se realmente fosse feito, né, uma regra, se nós tivéssemos condições desse investimento, o que aconteceria? Com e sem regra? Será que seria bom? Será que os nossos congressistas, os nossos políticos geririam bem este montante de valor? Então a questão aí é bem pontuada de interpretação de texto num primeiro momento, depois, fazendo uma retomada da palavra, veio uma questão de pontuação. Questão bastante fácil, era um diálogo, então precisaria ter logicamente o travessão, os 2 pontos, caberia aí o ponto de exclamação, o único que não caberia no caso seria o ponto e vírgula. Por quê, Gláucia? Os períodos eram curtos, não havia necessidade desse encadeamento, então o ponto e vírgula poderia facilmente ser retirado entre as alternativas. Depois veio um insightzinho, né, de Copacabana, colocado na revista Datan, e esse pequeno texto incitava o leitor, né, a dialogar com o autor desse texto sobre o Copacabana Palace. Trazia várias informações sobre o hotel, dizendo inclusive de um Copacabana Palace em Buenos Aires. Esse artigo indefinido quer dizer um hotel do nível do Copacabana Palace, e não que lá havia um desses. A questão 28 de gramática, e essa questão de gramática deixou muito a desejar, fica aqui o meu protesto para a banca examinadora, porque pedia o substantivo e o adjetivo na sua concepção mais morfológica, né? Não pedia a aplicação do contexto. E muitos alunos desavisados podem ter confundido a alternativa E, que é a correta, com a D, a anterior, e que falava ser um homem, né? E lembrar o aluno que o verbo ser pede um predicativo, por isso o homem, que é um substantivo, neste caso, estaria sendo empregado como adjetivo. E aí a correta, que falava do amor paternal, paternal vem da locução adjetiva de pai, e aí eu tenho um adjetivo sendo empregado no seu próprio papel, papel de adjetivo, por isso essa deveria ser marcada. E o último texto, né, era o texto As Palavras e o Tempo, do Cristóvão Tesa, fazendo toda uma elaboração sobre os novos termos da língua portuguesa já incorporados aos dicionários. Uma leitura gostosa, simples e muito tranquila. As questões 29 e 30, meu ponto de vista, estavam bastante fáceis. Eu precisaria lembrar a questão do que é sintético e o que é analítico.
podendo fazer inclusive uma analogia com a voz passiva sintética e voz passiva analítica, para lembrar que o analítico é mais extenso, é análise, é quebra em pedacinhos para analisar, e o sintético é mais curto, mais rapidinho de ser entendido, e assim resolviam as duas questões, a 29 e a 30, referentes ao último texto. Bom, vocês devem ter, espero eu, achado a prova de um nível médio para fácil. Havia sim algumas questões mais cabulosas que induziam até o erro, quando pediam para marcar inclusive o excerto que não dava respeito ao significado. E aí, se não prestasse atenção, acabava marcando a letra A porque ela estava correta, ao passo que era para se marcar a incorreta. Enfim, agora que vem a segunda fase, que vem essa lista de convocação de nomes para a segunda fase, e vamos lá, que a gente ainda tem uma prova de compreensão e produção de texto pela frente.